Evangelho de Lucas, capítulo 6. Nós vamos pregar a palavra primeiro e depois temos um convidado especial daqui a pouco que vai aqui meiar essa ministração comigo. E vocês vão ser muito enriquecidos, certamente. Mas eu queria introduzir aqui, pedindo para que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Lucas 6, 38. O tema dessa meditação de hoje à tarde, conforme nós publicamos aí nas redes sociais. Aliás, viu, irmãos, quero incentivar você a seguir a Comunidade da Graça no Facebook, a seguir a Comunidade da Graça no Instagram também, porque a nossa comunicação assim fica mais rápida e mais barata também, né? Então assim você fica sabendo de tudo que acontece, tudo que vai acontecer, tudo que está acontecendo e tudo que aconteceu. Que às vezes a gente fica navegando em rede social para ver outras coisas que as informações não são tão boas quanto deveria, né? Mas use esse hábito de colocar lá para receber uma notificação no nosso canal também no YouTube, Comunidade da Graça lá no YouTube também, né? Porque apesar de essas ministrações não estão sendo mais transmitidas ao vivo, nós estamos fazendo essa experiência por um tempo, o culto da tarde e da noite, mas elas são gravadas e lá para quarta-feira ela já está disponível gratuitamente lá no nosso canal, no Portal Comuna ou Comunidade da Graça lá no YouTube também. Você pode ir lá e clicar naquela palavrinha assim, inscrever-se. Aí quando publica um vídeo novo, você recebe um sinalzinho, aí você espalha a mensagem, espalha a palavra para outros irmãos e assim abençoa outros. Lucas capítulo 6, versículo 38, Jesus Cristo, aqui no Sermão do Monte, né? Referindo-se aqui ainda nas bem-aventuranças, dentro do contexto de Lucas, ele fala algo muito importante que eu queria hoje comentar com vocês e nós fazemos uma aplicação e temos um aprendizado aqui prático. Lucas 6, 38, ele dizia assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que vocês tiverdes medido, vos medirão também. Vamos ler novamente juntos? Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Espírito Santo de Deus, toma esta verdade de forma clara, simples, como Jesus ensinou naquele monte das bem-aventuranças. Torna essa verdade clara no nosso coração nesta tarde, para que possamos sair daqui mais parecidos com o teu Filho Jesus e sermos um canal de bênção neste mundo, em nome de Jesus. Eu hoje, enquanto estava orando para este culto, me lembrei de um testemunho de um irmão. E eu queria tentar ser fiel aqui no relato que ele me contou uma vez. Ele era um homem bem-sucedido, havia lutado bastante para fazer um curso superior, né, conseguiu se graduar numa universidade, abriu seu negócio e prosperou. E uma das marcas daquele irmão foi durante um bom tempo a sua generosidade. Ele era uma pessoa que estava sempre disposta a ajudar os outros. Então, tinha um irmão passando necessidade, ele ia lá, ajudava financeiramente, ele era muito generoso em dar as coisas para os outros, dar as coisas de valor que tinha. Ele sempre compartilhava. Conforme Deus o abençoava, ele estava sempre compartilhando.
E ele começou a perceber, num determinado momento da sua vida, que algumas das pessoas que ele abençoava, ele ficava esperando que elas reconhecessem. Sabe aquele negócio assim, poxa, eu dei algo para o cara tão importante, era tão valoroso para mim, e ele nem... Ah, legal, valeu, obrigado, hein? Então ele ficou meio ressentido com isso. Aí foi uma vez, foram 2 vezes. Aí ele foi chiar com Deus. Foi orar um dia e falou, Senhor, eu estou cansado de ser explorado. Eu dou. E nunca ninguém dá nada. Aí Deus falou para ele, você gostaria de receber? Ele falou assim, eu gostaria de receber. Passou um tempo. A vida daquele cara fez assim, ó. Ele ficou numa situação tão mal nos seus negócios, na sua vida financeira, que ele começou a ter que receber dos outros para poder sobreviver. Aí ele foi chiar com Deus de novo. Deus é sempre o culpado. Senhor, não estou entendendo. Eu que dei tanto para as pessoas, eu que abençoei tantas pessoas. Aí Deus falou assim, você se lembra daquela oração que você me fez um dia? Você gostaria de receber. Então você está recebendo. Eu estou só atendendo a sua oração. Você disse para mim um dia que você estava cansado de dar. Eu estava usando você para abençoar várias pessoas. Você disse para mim assim, eu gostaria de receber. Pronto. Segundo seu pedido está aí. Ele se arrependeu. Pediu perdão a Deus da oração tola que ele fez. Você já fez alguma oração tola alguma vez, não? Talvez você não notou o que você fez. A hora que a resposta começar a chegar, você fala, eu acho que é aquilo que o Osmar falou lá que está acontecendo agora. Então nós precisamos ter muita cautela em relação ao que oramos. E aquele irmão que era uma pessoa generosa, uma pessoa sempre prestativa em dar, em abençoar outros, começou a só receber, porque ele estava cansado de dar. Ele estava se sentindo explorado. Jesus disse aqui em Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu fui estudar esse contexto, porque Jesus era muito hábil, um dos maiores comunicadores, ou o maior comunicador que já existiu. Por que ele usou essa expressão? Jesus lidava com um momento na história do povo de Israel, que a ligação deles, o trabalho deles, não era a internet, ele não podia usar essa linguagem, né? Uma linguagem de informática, uma linguagem de comunicação rápida, de mídia. Não, ele usava a linguagem do campo. Por isso que você vai ver sempre ele fazendo essas analogias. Por quê? Porque as pessoas viviam do campo. Então, o contexto dessa palavra é o seguinte. Imagine, você já comprou pipoca alguma vez? Aquela pipoca que você está assim, tinha um cara aqui na frente, agora não está mais, né? De vez em quando ele vem. Ele põe o carrinho aqui na frente, ó, ele começa a servir pipoca aqui, o cheiro vai entrando, ele vai arrebatando você, né? Aí você chega lá e fala assim, não, a pipoca, o cara, os pipoqueiros, vou contar um segredo para você, ele segura o fundo do saquinho assim, dá uma fechada ali, ele vai jogando isso, pipoca assim. Aí você fala assim, pô, mas um chorinho aí. Então, o que é isso? Uma boa medida é um saquinho cheio de pipoca ou de arroz. Conforme você vai na feira, os caras falam assim, olha, está bem pesado. Mas bem pesado não é 1 quilo? Se é 1 quilo, é 1 quilo. Mas o bem pesado que eles estão dizendo é o seguinte, olha, eu enchi o saquinho, boa medida. Acalcar é uma coisa, recalcar é outra. Recalcada, quer dizer, eu dei uma socada nela mesmo, boa medida, recalcada, e depois, eu tenho um potinho que eu ponho pó de café lá em casa, e se eu for pôr só o pó de café assim, numa virada só, ele não cabe.
Mas eu vou fazendo assim com ele, assim, ó, fazendo assim, fazendo assim, fazendo assim. Daqui a pouco eu bato ele assim, bato e o pó vai descendo. Porque eu gosto de botar a colherinha dentro. Para ir fechar tudo hermeticamente, depois vamos perder o sabor do pó, né? Aí eu dou aquela batidinha assim, aí dou aquela apertada assim, aquela ajustada, e aí eu ponho o restinho, aí fica transbordante. Boa medida, recalcada, sacudida, e aí transbordante. Por que Jesus estava falando isso? Porque naquela época a agricultura tinha duas pessoas no povo de Israel que faziam esta colheita, no tempo da colheita. Tinha os trabalhadores que eram pagos, ganhavam por hora, então eles escolhiam no meio da plantação. O que caía do lado era uma lei de Israel, eles não deveriam pegar. Eram as sobras. Eles escolhiam só o que estava no centro. Como eles ganhavam por hora, eles não se preocupavam em que os celeiros dele, ou o local, o reservatório, o saco que eles colocavam, a caixa, fosse recalcada, sacudida e transbordante, porque eles recebiam por hora. Não ia mudar nada no salário deles. E eles estavam trabalhando ali por dinheiro, para receber. Aquelas que caíam do lado daquela plantação, o que acontecia? Os pobres vinham, tipo que acontece hoje no final da feira também. Tudo isso, as coisas acontecem hoje, mas já acontecia há muitos anos atrás. Então os pobres vinham, e aquilo que caía nas valas laterais era dos pobres. Você imagina o seguinte, o cara sai da sua casa, anda 5 quilômetros para chegar lá e pegar aquela colheita. Você acha que ele vai pegar um saquinho mais ou menos cheio, Ulisses? Ele vai, boa medida. Ele vai dar aquela recalcada. Ele vai dar aquela sacudida e vai jogar tudo porque ele tem que aproveitar a viagem. É sobre isto que Jesus está falando. Que quando você dá, quando você semeia, Deus tem prazer em abençoar você. Ele tem prazer em retribuir a você uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Agora, nós não podemos olhar esse texto como dinheiro apenas, porque aí fica pretexto. Porque um texto sem contexto vira pretexto. Agora, queria que você olhasse comigo o contexto disso a partir do versículo 32. Vamos aqui. Vamos ver o contexto que Jesus falou esta palavra, falou este princípio. 32. Eu vou agora ler na nova tradução da linguagem de hoje, onde diz assim: se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Se você só ama aquele que quer bem você, que trata você bem, você não está fazendo nada demais. Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. 33. E se vocês fazem o bem somente àqueles que lhes fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso também. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo demais? Vou emprestar sim, mas vou emprestar para aquele que eu sei que tem condição, que nem as financeiras fazem, né? Fazem uma devassa na sua vida para ver sua condição financeira para te prestar o dinheiro. Os maus fazem assim também. Mas Jesus está falando, eu espero de vocês algo acima disso. Ou seja, emprestar até para quem não vai poder pagar você. Gostaram dessa palavra? Fala, aleluia, que bênção. Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama para receber de volta o que emprestaram. 35. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam o bem a eles. Contra o inimigo, ame. Tem certeza que ele é seu inimigo? Faça o bem para eles.
Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso, porque Ele é bom, tanto para os ingratos e maus. Tenham misericórdia uns dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele é generoso, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Então note que Jesus está falando sobre esse princípio do dar num contexto abrangente. Num contexto abrangente. Que é o que nós estamos procurando falar aqui nessa série que estamos fazendo sobre Simplifique a Sua Vida, cuidando bem da sua vida financeira. E o tema de hoje à tarde, eu estou continuando o que o Cido pregou aqui na semana passada, é uma graça que poucos desejam. Qual é a graça que poucos desejam? A graça do dar. O ser humano nasce egoísta. Ele nasce a fim de receber e não de dar. Somente um transplante de coração, uma nova natureza, uma mudança de natureza, leva o ser humano a sair da posição de egoísta para a posição de generoso. Então Jesus está dizendo, olha, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. De quê? De tudo. Se você der amor, você vai receber boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Se você for misericordioso, ou seja, aquele cara que errou com você, que ele merece tomar um esfrega de você, tomar uma bronca mesmo, bem dada, e você vai lá e usa de misericórdia com ele, sabe o que vai acontecer com você? Deus usará de misericórdia com você. Sabe aquela pessoa que fala mal de você? Você vai e fala bem dela. Porque na medida que você der, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Se você der amor, você vai receber na mesma medida, 4 vezes mais. Se você for misericordioso, você vai receber misericórdia, porque uma hora você vai precisar de misericórdia. E Deus, que é o justo juiz, vai coordenar isto para você receber de acordo com o que você semeou. Porque é uma tentação. Quando você sabe que alguém falou mal de você, está falando mal de você. Eu já passei por essas situações tantas vezes. E às vezes eu tenho trunfos na mão para detonar aquela pessoa. Eu tenho fatos, por causa de decisões que eu tomei no ministério, numa situação ou outra. Eu tenho fatos concretos que, se eu publicar aquilo, eu detono o cara. Já passei por várias situações dessas. Mas eu paro e lembro de Jesus. Eu e o pastor Carlos Alberto lidamos com situações muito delicadas no ministério. Muito delicadas. E às vezes a gente tem informações, tem fatos reais, que se a gente abrir, a gente detona o cara. O que a gente faz? A gente leva a culpa, deixa o tempo passar. Deus e o tempo vai ajustando todas as coisas. Lá na frente as pessoas falam assim, quer dizer que vocês sabiam de tudo isso lá atrás?
sabíamos. E vocês não falaram nada? Não. Para preservar aquele irmão e a sua família e a sua integridade moral. Sabe o que acontece conosco? Nós ganhamos credibilidade. Eu tenho lidado com situações assim. Eu sei que a pessoa está falando mal de mim, chegou no meu ouvido. E alguém vem fazer uma pergunta: o que você acha do fulano? Está falando, então, rapaz, ele é tão boa gente, eu gosto tanto dele. Aí eu não minto, eu pego o lado bom dele. Porque todo mundo tem um momento bom na vida. E todo ser humano tem o direito de ser julgado pelos seus melhores momentos. Porque eu tenho consciência disso aí. Se eu der amor, eu vou receber multiplicadamente. Se eu der misericórdia, eu vou receber multiplicadamente. Se eu der condenação, se eu der julgamento, como Jesus disse aqui, olhe lá com o lado negativo, sempre chama a nossa atenção. Veja o verso 37. Ó. Não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. O julgamento, a condenação, o perdão, a misericórdia, tudo isso que nós fazemos na nossa vida, nós estamos fazendo uma semeadura. E uma coisa que eu ouvi hoje de manhã, tão simples, eu estava revendo isso aí, que ontem eu estudei esse assunto, mas hoje de manhã eu achei uma frase tão linda, que eu falei, caramba, eu não tinha pensado nisso. Você sabia que você não colhe o que você semeia? Na medida que você semeia, você colhe muito mais do que você semeia. Isso é um princípio de vida. Preste bem atenção nisso. Você não colhe o que você semeia. A sua colheita sempre excede a sua semeadura. Sempre excede. Para o lado bom e para o lado ruim. A hora que eu vi isto, essa análise de hoje que eu estava estudando esse assunto, eu falei, meu Deus, é verdade. Porque aqui está dizendo Jesus que é 4 vezes mais pelo menos. Então, se eu semeio amor, se eu semeio misericórdia, se eu semeio, não semeio julgamento, não semeio condenação, porque nós somos hábeis em julgar as pessoas, em condenar as pessoas. Quando chegar a minha vez, eu vou colher respectivo e muito mais, segundo a semeadura que eu fiz. Então lembre-se disso. Você colherá e você colhe muito além do que você semeia. Por isso pense muito bem no que você vai semear. E lembrando aqui as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo em Atos 20, 35, ele dizia assim: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Como aquele meu amigo contou a história. E eu quero encerrar aqui a minha participação para chamar o André aqui e perguntar para você: você quer dar ou você quer receber? Vamos ver se você entendeu a mensagem de 20 minutos para você. A partir de hoje, você quer ser um doador ou um receptor? Ah, eu quero receber, não recebo nada. Quer receber? Entendeu? Entendeu, né? Quantos querem dar? Querem ser doadores a partir de hoje? Fiquem em pé. Os doadores. Lembre-se, você vai colher. Eu tenho pedido a Deus, meus irmãos, eu estou encantado com esse tema. Não vontade de ficar pregando até o final do ano. Nós tentamos parar, né, Jatadeu? Mas o pessoal não deixou, não. Esse tema está valendo a pena? Porque, veja bem, nós não estamos falando de dinheiro. Não estamos dando uma maquininha de fazer dinheiro para você aqui. Nós estamos dando princípios de vida para você. E eu tenho pedido a Deus, Senhor, eu quero ser generoso. Eu aprendi tantas coisas, é que o tempo não permite aqui. Por isso que a gente tem que dar doses
pequenos para você, mas eu estou com tanta coisa na minha cabeça, no meu coração, e de práticas que eu estou tendo, que eu tenho falado como você falou agora, Senhor, eu quero ser um doador. Porque mais feliz é o doador do que o receptor. Mais feliz é o doador do que o receptor. É muito melhor você dar. Dar amor, dar misericórdia, dar perdão, não dar julgamento, não dar condenação, dar absolvição. E não julgamento ou condenação. Tratar bem os outros. Ser misericordioso. Emprestar para aquele que não tem condição de te pagar. Vou mexer nesse último assunto aqui. E quando você perceber que aquele irmão começa a evitar você, já passei por isso também. Às vezes é irmão. Começa a evitar você, ele começa a não ir no G100 mais. Você sabe por que ele não está indo? Ele está envergonhado. Mas as pessoas, Fábio, não conseguem ir lá e falar assim, olha, eu vou prestar contas. Sabe por que eu não te paguei ainda? Eles não fazem isso, eles se envergonham, né, Tadeu? Eles vão sumindo, eles vão desaparecendo, porque o diabo vai condenando eles. Aí eles não se sentem bem no nosso meio, eles começam a faltar no nosso G100, começam a faltar no nosso culto e vai embora da comunidade. E você só quis fazer o bem para ele. Mas sabe o que faltou da sua parte? Ao perceber, chamar aquele irmão e dizer assim, amigão, estou vendo que você está me evitando, eu quero dar uma boa notícia para você. Sabe aqueles 50 mil que eu prestei para você? Não precisa me devolver? Você está livre. Osmar, princípios do reino. Porque se você não faz isso, você fica amarrado ao cara. Você fica esperando. Você também fica marcando ele. Vamos ver. Uma vez tinha um cara que devia para mim, estava uma draga desgraçada. E o aniversário do meu filho, levei ele no Outback, Serginho. Aí que eu cheguei lá, quem é que eu encontro numa mesa com um monte de gente? O cara que me devia. Felipe do céu. O sangue subiu, desceu, o sangue subiu, desceu. Eu falei, meu Deus. E naquela semana, Tadeu, ele tinha contado uma história bem que quase que eu dei mais para ele. Mas eu fiz isto. Passado um tempo, eu chamei ele e falei, cara, sabe aquele dinheiro que você me deve? Esquece aquilo. Esquece aquilo. Fiquei livre. Isto é perdão. Isto é misericórdia. É isso que Deus quer que você faça. Espírito Santo, ajuda-nos a agir assim. Nesta dimensão de vida, despojada e generosa, em nome de Jesus. Amém. Agora, senta aí. Agora é que o negócio vai ficar estreito aqui. Vem cá, André. Quantos conhecem o André Matos? Quantos conhecem? Levante a mão. Meia dúzia, André. Você precisa vir mais aqui mesmo. Quantos não conhecem o André Matos? Meu Deus, André. Melhor assim, ele está falando. Mas o André é um... Bom, eu conheço o André. Cheguei aqui há 30 anos atrás. Você tinha o quê? 2 anos? 5. Cheguei na comunidade, ele tinha 5 anos. Ele está com 35 hoje. O André é filho do pastor Laíre e da pastora Vera Lúcia. Diga, agora sim. Neto do Antônio Brandolis. Sobrinho do pastor Carlos Alberto. Então, o André faz parte desta família abençoada. E o André tem uma experiência muito rica que eu queria que ele compartilhasse com vocês. Ele é responsável hoje, junto com o Anderson, o Tadeu e outros aí, daquele ministério que nós reunimos de vez em quando aqui, aquele serviço que nós prestamos chamado empreendedores, que a gente faz aqui na comunidade. O André tem uma formação na área administrativa, financeira, e hoje atua como diretor de marketing e de vendas numa multinacional. É um rapaz bem-sucedido, morou fora do país, foi se preparar. Hoje Deus tem dado a ele graça, Apesar dessas qualificações todas, ele é um irmão nosso,
muito amado, que tem tido uma experiência. Ele vai contar aqui para nós hoje, que eu tenho certeza que vai enriquecer muito o tema que eu estou falando aqui e a sua vida também. Vamos receber o André, meus irmãos? Graça e paz, boa tarde, meus irmãos. Ele deixou tudo mais fácil, né, com essa introdução. Ficou agora super tranquilo, né? A ideia é eu complementar um pouquinho do que ele já estava falando, sem me estender demais também. Mas interessante o que ele falou do empréstimo, né? Eu tenho um planejamento financeiro pessoal muito regrado, né? Muito regrado mesmo, para os que me conhecem. E eu costumo dizer que eu tenho até uma dificuldade, quer dizer, não é dificuldade, na realidade tem uma regra para mim em relação a emprestar dinheiro. Eu só empresto dinheiro que eu posso doar. Porque exatamente pelo que ele falou, porque se você empresta com a expectativa do retorno, em um prazo tal e etc., você fica amarrado de uma tal forma que é complicadíssimo. Então, toda vez que eu emprestei dinheiro, é dinheiro que eu podia doar, e quando volta já é para emprestar de novo, ou até para dar de oferta, o que for. É um dinheiro que é para doar, porque senão é complicado mesmo. Mas falando um pouco desse contexto, foi muito bacana ele falar desse versículo, dai e ser-vos dado em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque geralmente quando a gente ouve sobre essa palavra, a gente ouve apenas a respeito de finanças, né? Mas é muito importante entender o contexto. E não dá para falar de finanças dentro da perspectiva do reino de Deus sem falar de um contexto inteiro. Então, continuando a analogia do pastor Osmar, imagina que a tua oferta, a gente já vai falar um pouquinho de oferta, né? A tua oferta, ela é o teu dízimo, a tua oferta, ela é a semente, certo? Agora, qual que é o contexto de uma semente? Tem a terra pode estar de qualquer jeito? Não, né? Tem que arar a terra, tem que deixá-la fofinha, tem que deixá-la boa. Aí tem o que mais? Tem água, tem que regar, tem que ter sol, tem que ter calor, tem que ter adubo. Ou seja, tem uma série de coisas, é um contexto para que aquela semente lançada ela possa brotar e um dia crescer e um dia dar frutos. Só que a gente esquece um pouco disso. Então, ou a gente às vezes olha só para o contexto, ou às vezes olha só para a semente. Então, vou tentar dar o exemplo para não ficar difícil. Imagina que o irmão vai lá e entendeu o princípio claro aí do dízimo, da oferta, e ele começa a ser dizimista, ele começa a ofertar, e ele fica naquela expectativa de ser abençoado. Porém, ele é aquele cara que, de repente, é preguiçoso, ele, de repente, não honra o pai e a mãe, ele tem uma série de outros temas, ele pisa no calo de meio mundo aí. Então, vamos lembrar alguns versículos, vamos tentar dar contexto para a semeadura. Então, se a gente falar, honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem. Para que te vá bem, para que você seja bem-sucedido. Aqui não está falando em dinheiro, né? Está falando para que te vá bem, para que você seja abençoado. Está falando em ama o teu próximo como a ti mesmo. Como é que o cara acha que, de repente, ele vai lá só semear dízimo e oferta sem ter generosidade, sem ter sensibilidade para se preocupar com o próximo perto dele ou longe dele que está precisando? Está fora de contexto. Como é que ele pode semear e, de repente, não trabalhar duro? Tem vários versículos de Provérbios, poderia citar aqui, que Deus abomina a preguiça, né? O preguiçoso empobrecerá. Tem um versículo que diz claramente isso. Então, não faz sentido, entende? Tem um versículo que fala assim, se possível, tende paz com todos. Ou seja, o contexto do cristianismo, ele não é assim, olha, vem cá e dá o seu dízimo e prospere, ou dá a sua oferta e prospere. Não tem nada a ver com isso. O contexto, ele é muito importante. Então, é a mesma coisa de novo, entendeu? Agora você vai lá, lança a tua semente numa terra, aliás, às vezes até sem terra, ou numa terra que não está regada, não tem nada. Agora, o oposto também é verdade. Tem muita gente que depois que se converte, eu brinco que se converte, mas não converte o bolso, né? É meio impossível isso, porque depois a palavra diz, né, que onde está o teu coração, ali está a tua riqueza, e vice-versa, né? Mas tem gente que tem certa dificuldade de converter o bolso. Mas imagina que
se converteu, então ele começa a se preocupar em honrar o pai e a mãe, ele começa a se preocupar em ser misericordioso, como o pastor estava comentando, ele quer julgar menos, ele condena menos, ele faz uma série de coisas, ele cria todo. Então é a mesma coisa de você arar a terra, preparou a terra, deixou fofinha, colocou, regou a terra, tem um sol bacana, está prontinha, e você vai lá e não faz o quê? Joga a semente. Também não adianta de nada. Então, é muito importante a gente entender que finanças no reino de Deus ele está dentro de um contexto. Essa frase do pastor Osmar, ela fala tudo, né? Ele sempre fala isso, não é isso? Texto sem contexto é pretexto, né? Finanças no reino de Deus é exatamente isso. Você só semear dízimo e oferta sem ter um contexto de cristianismo, de vida cristã, não faz sentido. O inverso também é verdade. Ter um contexto de vida cristã e não semear, não adianta você esperar que você vai colher muito fruto. Tá? Então, falando um pouquinho sobre isso, e aí já entrando daqui a pouco numa parte prática, ele falou muito claro também, para mim foi muito legal, ver esses 4 níveis da colheita. Né? Então, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Eu enxergo um pouco isso, pastor Osmar, como 4 níveis também. Porque imagina que a pessoa que não faz esse contexto muito bem feito, eu não creio que consegue atingir os 4 níveis. Então você vem e faz o básico, aí, vamos pensar no que ele acabou de falar. A pessoa vai lá, de qualquer jeito, pega lá a boa medida e vai embora. Isso é boa medida. Ele esqueceu de dar a recalcada, a apertada, ele esqueceu de dar a sacudida, para depois colocar tudo que pode mesmo sair com aquilo transbordando, certo? Então, fazer o básico é boa medida. Tentando trazer um pouco para o nosso contexto, na minha opinião, fazer o básico é dízimos e ofertas. Então, o 10%, como é mandamento, ele é o básico. Ele não é muito, ele é o básico do básico. Né? Então, e dar ofertas esporádicas também é básico. Porque a palavra diz, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro. Então, fazer isso é o básico, é buscar a boa medida. Ok, não tem problema nenhum. Agora, vamos tentar entender um pouquinho mais? É o que ele falou, tem a recalcada. Será que você não quer apertar um pouquinho mais para caber mais? Tem a sacudida. Será que você não quer depois ainda sacudir para descer um pouquinho mais para poder caber mais? E a transbordante, que é literalmente chegar no ápice, né, da bênção divina. Eu tive algumas experiências com isso, muito claras. É engraçado que, falar de um provérbio totalmente popular, nem convém muito falar aqui, né? Mas sabe aquele provérbio popular que todos veem a pinga que você toma, mas não vê o tombo que você leva? Ele se aplica, nunca vi um provérbio popular se aplicar tão bem a isso. É exatamente a pessoa te julga pela aparência do que você tem, do que você chegou, do que você é, e não tem a menor ideia do esforço atrás, do que você semeou, do que você plantou, do que você fez para chegar lá, não é isso? E eu acho que tem um tema muito importante. Eu li uma frase esses dias que dizia assim: ninguém é tão pobre que não possa doar, e ninguém é tão rico que não possa receber. Ninguém é tão pobre que não possa doar. Eu fiquei pensando sobre isso, e aí eu lembrei, por exemplo, de morador de rua, né? Aquela fase pior, talvez, numa situação humana. E se você for parar para pensar, é verdade. Você vê morador de rua que depois que ele consegue um prato de alimento, o que ele faz? Ele divide até com o cachorro que está junto com ele, não é isso? É absurdo, né? Mas é verdade. Ele vai dividir de repente com alguma pessoa que mora junto com ele. Até ele divide. Então, às vezes, a gente olha muito para a nossa situação e pensa que doar você precisa estar numa situação financeira boa. Isso é uma mentira do diabo. É uma mentira. Indo para a prática, há uns 10 anos atrás, já estava me preparando, como ele comentou, mas eu tinha muita vontade de ter minha própria empresa, porque eu entendia que, dessa forma, eu ia ter mais flexibilidade de tempo. Não que eu achei que eu fosse trabalhar menos, mas, obviamente, eu teria mais flexibilidade do que trabalhando como hoje, para uma multinacional americana, etc. E aí eu fiz de tudo para isso. Então, eu saí da faculdade, ingressei numa empresa de tecnologia, e aí depois consegui abrir minha própria revenda,
E a gente foi muito bem nos primeiros 6 meses. Como eu comentei, eu sou extremamente regrado do lado financeiro, então não foi um tema financeiro. Mas já era dizimista, já estava no básico, como eu comentei, já estava na boa medida. Aliás, eu estava um pouquinho mais da boa medida, já tinha entendido um pouco desses princípios. Então, na época, eu tinha um propósito de dar 20% da minha renda, porque eu entendia que o 10% era o básico, o 10% era o dízimo, e o outro 10% era para abençoar os irmãos, para poder fazer alguma outra coisa, né? Em termos de doação. Então, eu já estava nesse estágio. E a empresa, ela faliu. Ela simplesmente faliu. Eu nunca deixei de ser dizimista na vida, desde que eu me conheço por gente. Nunca deixei de ser ofertante. Eu sempre honrei meus pais. Ou seja, tinha todo um contexto. Mas ela faliu. A gente estava conversando no início aqui, né? Tem gente também que, às vezes, entende que o fato de Deus te abrir uma porta, abrir um caminho, que vai ser fácil, né? Vai ter um tapete estendido vermelho ali para você, né? Não é bem assim, né? Então, nesse momento de falência, mesmo essa falência, quando a gente também fizemos com planejamento, percebi que isso ia acontecer, avisei meus sócios, tinha mais 2 sócios, falei, olha, se a gente não vender X até as próximas 2, 3 semanas, a gente vai ter que tomar uma decisão. E não aconteceu. Quando isso aconteceu, eu fui tirar um tempo para orar. E nesse dia, eu lembro muito claramente, fui para a praia, assim, orar sozinho, estava lá, na beira do mar, lá, e eu senti como o Espírito Santo junto comigo, conversando comigo mesmo. E eu lá, pô, Senhor, aquele murmúrio, né? Ô, Senhor, sempre fui fiel, não sei o quê, né? Fazei prova de mim, né? E a gente lembra toda aquela lista de versículos, né? Nessa hora, todo mundo lembra, né? E aí eu fui desse jeito, e aí eu senti que a resposta, pô, mas por que isso aconteceu? Eu quero ter mais tempo livre para te servir melhor. Eu já atuava em ministério, sempre atuei em vários ministérios por aqui. E aí ele me disse exatamente assim, ele falou, que tal você começar a dar 30% agora? Eu falei, pô, Senhor, não faz sentido essa conversa. Tipo, estou aqui te falando que eu já dou 20%, já não estou no básico, já faço isso há tanto tempo, sou fiel, blá, 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 e estou quebrado, vou fechar a empresa em mais 2 semanas, e o Senhor está me pedindo mais? Eu estou dizendo que eu estou falindo a empresa? Como assim? Eu não estou entendendo. 30%. Bom, aí aquilo caiu no meu coração muito forte, como se fosse o Espírito Santo me desafiando mesmo, do tipo, olha, exatamente por você ser fiel, você precisa aprender a confiar em mim. Não confiar no sucesso da tua empresa, na tua remuneração, na tua segurança financeira, esse tipo de coisa, você precisa confiar em mim. Então, ousa um pouco mais. E, meus queridos, eu fui louco o suficiente para usar. Eu peguei o último dinheiro da empresa, falida, e dei os primeiros 30%. E, assim, de lá para cá, realmente foi uma revolução maluca na minha vida mesmo. Mas lembra, contexto, tá? Não adianta, eu trabalhei muito também, continuei honrando meus pais, continuei, na medida do possível, tendo paz com o que eu pude, com todos que eu podia. Ou seja, dentro de um contexto, em 2 semanas naquela época, nós éramos em 3 sócios, como eu comentei, em 2 semanas eu estava empregado, era uma época difícil, há uns 10 anos atrás, meus sócios demoraram em torno de 6 meses a 1 ano para começar a se recolocar, e depois com 30%, aí eu me vi numa outra situação, porque aí eu ganhava lá um X, eu já estava tentando comprar meu apartamento, coisa do tipo, só que a parcela do apartamento era o que eu doava. Eu falava, Senhor, agora eu não consigo comprar o apartamento porque eu te dou a parcela do apartamento. E aí? Mas Deus foi fazendo uma loucura mesmo na minha vida. Em aproximadamente 5 anos, eu saí de um nível analista para um nível de diretoria em empresa multinacional, em literalmente 5 anos. E eu fui crescendo na oferta, não fui estagnando. Então, não, agora eu vou usar um pouquinho mais. Então, que tal 35%? Que tal 37%? Quando eu cheguei nos 40%, passei um aperto muito grande mesmo, e até por conta de oferta, eu cheguei no nível que, pelo menos eu imagino, umas 2 vezes na vida, o nível do transbordante, que, por testemunho aqui para vocês, eu diria que para chegar no transbordante, sendo muito sincero, você vai para o deserto junto. Porque você entra num nível de doação tão grande que é praticamente impossível você não ir para o deserto junto.
Então, nós fizemos uma doação uma vez que eu fiquei literalmente 10 meses no vermelho por conta da doação. E não veio como uma mágica, do nada, me tirar desse vermelho só porque eu tinha feito essa doação. Mas eu fiz consciente, eu fiz porque eu sabia que isso, porque eu entendia que era importante, porque as pessoas precisavam e porque Deus tinha me desafiado e eu já estava preparado para isso naquela época. Então, a gente passou por isso algumas vezes e quando eu cheguei no 40%, como eu comentava, todo ano eu faço um planejamento com Deus de quanto eu vou dar no próximo ano, mas com um mínimo de 30% que Ele me pediu lá atrás, né? E aí eu tentei voltar um pouquinho, né? Falei, Senhor, eu precisava, acho que fazer um ano aí de 30%, porque tá difícil, né? Preciso ajeitar algumas coisas, algumas contas e tal. Ele falou, tudo bem, mas eu quero 51. Pois é. O 51 é porque isso já é há mais de 10 anos eu tenho isso na cabeça, de um dia me sacrificar o suficiente para doar mais do que fica para mim. Então, imagina... a minha situação eu sou CLT, eu recebo tudo por dentro, não tenho absolutamente nada por fora. E tenho lá os 27,5% do que fica 51%, ou seja, viver com, 30%. E eu estou me planejando para isso, eu chamo de o ano do 51, que vai ser o ano que vem. Mas, de novo, é um planejamento que, por isso que eu falei dos níveis, né? Você tem 4 níveis: bom medido, recalcado, sacudido e transbordante. Se você pensar numa marcha de carro, ninguém sai da primeira marcha e põe direto à quarta, né? O carro engasga, não é isso? Então, estou aconselhando ninguém sair daqui, de repente não está acostumado, vai lá e já sai direto tentando fazer uma loucura, né? Não é esse o propósito. Mas dentro desse contexto, o que eu queria estimular vocês, meus queridos, é que, primeiro, lembre que a tua oferta, o teu dízimo, ele é a semente, sim, mas não adianta ter semente e não ter o contexto. Não adianta ter semente, não ter terra boa, não ter terra com adubo, regada, sol. Não adianta. Então não adianta julgar, condenar, não perdoar. Não faz sentido para Deus. Você tem que ter o todo. Tá? Também não adianta fazer tudo isso e não semear, não colocar semente. Não vai vir fruto só porque você tem uma terra boa. Não vai, não tem como. Certo? Então, partindo para a conclusão, acho que é importante a gente compreender, primeiro, nada é nosso. Desculpa, eu não tenho nenhum orgulho nisso, porque na realidade, a única coisa que eu entendi é que o recurso não é meu. Então, quando eu entendi que o recurso não é meu, eu peço autorização para Deus todo ano para trabalhar com Ele. Então, eu vou ficar com quanto? Quanto que eu vou administrar, Senhor, e quanto que eu vou doar? Então, primeiro essa compreensão. Tudo é dele, para Ele e por Ele, não é isso que diz a palavra? Segundo, lembra aqui do contexto. Não só semeie. Pense no contexto. Planeje alguma coisa diferente para você. Mas não planeje só na semeadura. Planeja no contexto todo. Faça uma reflexão em cima disso. E, por fim, a motivação. Acho que o último versículo é o mais importante, né? Ele citou Atos 20, 35, não é isso? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tem um outro versículo, tem até uma música do pastor Ademar, que é Deus ama quem dá com alegria, não é isso? Então, imagina você como pai. Quantos são pais e mães, né? Aqui. Imagina você como pai, com certeza você tem muito mais prazer quando o teu filho te agrada, e ele te agrada de forma natural, não é isso? Quando ele te agrada de forma natural, é aquele... Eu sou pai de um filho de 2 anos, mas quando ele já me agrada, vem daquele abraço espontâneo, eu já fico todo derretido, não é isso? Agora, com certeza quem tem filho maior também sabe quando o filho está lá agradando, esperando alguma coisa em troca. Aí o pai, eu lembro do meu pai, às vezes fala, tá filho, o que você quer? Não é isso? Então, não adianta você fazer algo para Deus, lembra, Ele é pai. Ele é teu pai. Se você fizer algo com a motivação errada, esperando algo em troca, Ele está lá perguntando, tá bom, filho, você vai doar, vai fazer... O que você quer? Ou, se você fizer só para agradá-lo, com integridade de coração, aí Ele vai querer te abençoar. É Ele que vai ter vontade. De novo, se coloca na posição de pai. Então é isso, meus irmãos. Isso que eu queria compartilhar com vocês. Vou terminar orando. Se o pastor Osmar quiser vir para cá. Vamos ficar de pé, todos juntos. Coloca a mão no seu coração, no sentido de reflexão. Lembra que onde tiver a tua riqueza, lá está o teu coração, né?
Senhor, eu te peço, Pai, que possamos entender de uma vez por todas, primeiro, que nada dos recursos que Tu tens nos dado são nossos. Na realidade, só administramos para Ti mesmo, Pai. Senhor, mais do que isso, entender que não adianta simplesmente semear e não perdoar e continuar julgando as pessoas, continuar condenando as pessoas. Também não adianta parar de fazer essas coisas e não semear, Pai. Senhor, que possamos entender o contexto da prosperidade da vida cristã, que é uma vida abundante, não necessariamente cheia de dinheiro, não é esse o ponto, Pai. A Tua alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, é muito mais importante do que qualquer coisa, Pai. Senhor, que cada pessoa aqui possa encontrar a motivação correta de Te servir, de semear, de Te honrar com o melhor que eles têm. O melhor que eles têm. Não porque eles querem algo em troca, mas simplesmente porque entenderam que querem Te servir, querem ser generosos e querem doar ao próximo, aquele que tem menos, aquele que precisa. Assim seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.